Fala pessoal, tudo lá, tudo bom? Aqui é o André Fogaça, editor do site. A gente está com mais um review. Hoje é do Nokia Lumia 625. Esse aqui é o smartphone que a Nokia lançou, seguindo mais ou menos o hardware do Lumia 520 720, só que com uma pegada mais jovem, mais cool, mais jogada para dentro da música, só que infelizmente não traz um fone de ouvido pensando em música, traz um fone de ouvido mais simples, mais tradicional. Essa aqui é a caixa, ela é uma caixa padrão da Nokia, esse retângulo aqui azul escuro com as cores que estão disponíveis no mercado. Infelizmente não tem tudo isso no Brasil, né? Infelizmente a Nokia não traz todas as cores para o Brasil, mas enfim, puxando aqui a caixa a gente encontra o aparelho. O nosso veio aqui, o que a Nokia enviou para a gente veio na cor branca, um branco meio semi-translúcido. Aí tá aqui a caixinha. Manual de instruções, um pequenino cabo micro USB. A Nokia está trazendo esses cabos que são ok para quem tem um notebook, mas péssimos para quem tem um computador de mesa com gabinete no chão. Fone de ouvido que não tem a entrada não tem o formato intra-auricular, com um microfone aqui para você poder atender chamadas. Um carregador de tomada, que é aquele carregador que não tem porta USB, ele já é já tem um próprio cabo micro USB, então você pode carregar qualquer coisa aqui. Esse aqui é o aparelho, ele é um aparelho bastante semelhante ao que a Nokia já lançou com outros Windows Phone, lembra bastante o Lumia 720, ele tem essas bordas bem arredondadas que dão que passam uma pegada bem gostosa, bem agradável. A traseira, como ela é áspera, ela segura bem na mão e não dá aquela sensação que o aparelho vai escorregar. Aqui na frente a gente encontra uma tela de 4,7 polegadas, tem 4,7 polegadas na diagonal, protegida com Gorilla Glass 2, aguenta um pouquinho de arranhão bem leve e uns riscos, sem mostrar muito como é que vai ficar. A resolução é de 800 por 430 pixels, e aqui na frente você ainda encontra uma câmera frontal com resolução VGA e que filma em VGA também. Inclusive aí tem os botõezinhos virtuais tradicionais do Windows Phone. Nesse lado aqui você não encontra nada. Aqui embaixo você encontra uma porta micro USB. Do outro lado você encontra botão para câmera, específico para câmera, botão liga-desliga, botões de volume. Aqui em cima uma entrada para fone de ouvido no padrão 3,5mm e mais nada. Aqui na parte traseira tem um alto-falante, câmera de 5 megapixels que filma em Full HD, LED flash e o nome da empresa. Para abrir a tampa da bateria, você puxa aqui pela porta micro USB e aí você encontra a parte traseira que não libera acesso para a bateria. Então a bateria ela é fixa, ela é uma bateria de 2000 mAh, dá para bastante uso porque o Windows Phone é bastante otimizado para o hardware dele. E aqui nesse cantinho você encontra a entrada para o chip da operadora e embaixo dela a entrada para o cartão micro SD de até 64 GB. Mesmo não sendo um corpo único de policarbonato, como alguns Lumias mais parrudos, a sensação de uso de um aparelho que solta a parte traseira é bastante firme, bastante rígida, e ele não dá aquela sensação que vai soltar, que tem parte solta. Ele é bem apertado por dentro. Dentro dele, a Nokia colocou um processador Snapdragon S4 rodando a 1.2 GHz, acompanhado de 512 MB de memória RAM e 8 GB de memória interna. A GPU, uma Adreno 305, é a mesma GPU que está no Lumia 720 e no Lumia 520. Então, o mesmo desempenho você encontra nos três aparelhos. Essa aqui é a tela inicial, como qualquer Windows Phone. Ela conta com todos os Live Tiles aqui. Você pode colocar Live Tiles menores, que são apenas atalhos. Live Tiles grandes, como de contatos, que vai mostrando as pessoas, ou de fotos, que passa como se fosse um slideshow, e todos os aplicativos instalados estão aqui dentro. Você encontra nessa parte da direita. A Nokia já traz alguns aplicativos pré-instalados, como é o caso do Angry Birds Roost, só que esse Angry Birds Roost ele não é bem um jogo do Angry Birds. Na verdade, ele funciona como uma porta de conteúdo pro Angry Birds e algumas propagandas dos jogos. Então aqui você tem os jogos que estão disponíveis para o Windows Phone. Então tá aqui as notícias relacionadas aos jogos. Você pode baixar alguns toques para o seu aparelho. E tem aqui os vídeos dos Toons e outros tipos de vídeos que fazem como publicidades do próprio
Angry Birds. Não há o jogo já instalado, é só uma pequena publicidade do game. Aí, rodando aqui, você tem o DataSense, que é do próprio Windows Phone. Ele permite que você controle melhor o consumo de dados do seu aparelho. Ele vem com Here Drive, Here Maps, soluções de mapa e GPS da própria Nokia. Você pode baixar os mapas e economizar dados na hora de navegar. Você também conta com o Nokia Care, que ele funciona como um pequeno manual de instruções interativo. Então você tem aqui, por exemplo, guia do usuário, dicas e truques. Já tem algumas dicas já pré-selecionadas, alguns vídeos, por exemplo, como tirar fotos melhores com o smartphone, mostrar a tela do seu usar o Photobeamer, que é aqui nesse de baixo, ou então como usar o Studio Criativo de uma forma mais interessante. Já vem com o Cinema Graph instalado, que ele faz alguns GIFs animados. Vem com o Nokia Smart Cam, a atualização Ember que chegou nele trouxe o Nokia Smart Cam. Ele permite que você tire fotos. Vou mostrar aqui. Então tem aqui, seleciono, tiro a foto. Óbvio que aqui não vai dar porque eu não selecionei muitos objetos, enfim, é só o próprio piso, sem nenhum recurso extra. Aqui ele seleciona automaticamente a melhor foto. Ele permite tirar foto em sequência, então se o objeto estiver movimentando, ele aparece em vários pontos da foto. Você tem como focar no movimento, ele desfoca toda a parte traseira e foca apenas no que movimentou. Alterar face, que ele permite que você, por exemplo, se a pessoa piscou, você tem como trocar apenas a face dela e não tirar uma foto nova. Você tem como remover alguns objetos pequenos que se movimentaram, como um carro bem lá no fundo. E é isso. Claro que não vai funcionar aqui, porque só não tem nada além do piso. Enfim, já vem com o Office instalado. Com ele você consegue criar documentos do Word, você consegue criar documentos de texto do Word e planilhas do Excel. Já tem alguns modelinhos aqui prontos, só você utilizar. Ele também vem com o OneNote instalado, que é a concorrente do Evernote. Junto disso você encontra o player de música, que é da própria Nokia. Ele é exatamente o mesmo player que está em todos os outros Windows Phone da empresa. Todos os Windows Phones 8, não o Windows Phone 7.5. O Nokia Music deles é um pouquinho diferente. Esse aqui é um pouquinho superior. Nele você consegue acessar a loja de músicas da Nokia. Você tem um mix de rádios, de estações online e pode ouvir as suas músicas. Então tem aqui um CD do Black Sabbath. Ele mostra uma arte do álbum, então se você reproduzir aqui a música, ele mostra uma arte aqui que simboliza a banda e a arte do álbum com os controles, é bastante minimalista. E daqui você consegue compartilhar as canções, ou se você puxar para a direita, o Nokia Música entrega algumas informações, como é o caso de biografia, algumas fotos do Twitter oficial da banda e outros conteúdos da própria banda. Jogando para outro lado, você encontra a lista de reproduções desse álbum. A Nokia não colocou nenhum reprodutor de vídeo específico, então você encontra o player de música e vídeo da própria Microsoft, que ele é capaz de reproduzir vídeos de até Full HD, mesmo com um hardware mais modesto. Ele reproduz vídeos em Full HD sem nenhum engasgo, mesmo com um hardware mais simples, que é um 512 MB de memória RAM e um dual core de 1.2 GHz. Como a GPU não é a GPU mais parruda que você pode encontrar no smartphone, os jogos e a falta de memória RAM limita alguns jogos. Então, no caso, a gente não conseguiu instalar o Modern Combat 4, que é um jogo bem pesado, mas um joguinho mais simples, também não é tão leve, mas enfim, mais simples, como é o caso do Need for Speed, a gente conseguiu instalar numa boa.
Você pode ver que o jogo roda muito bem, com todos os gráficos. E eu jogo mal. A Microsoft limita bastante o uso de navegadores dentro do Windows Phone, então você encontra o Internet Explorer. Apenas ele você não consegue, por enquanto, trocar de navegador, colocar o Chrome, por exemplo, ou outro navegador. Só que nesse caso, o Internet Explorer, mesmo sendo a única opção, ele funciona muito bem. Você pode ver que ele tem até um efeitinho aqui que ele dá uma amassada na página. Ele carrega muito rápido. Só você jogar aqui o zoom máximo, você voltar, ele renderiza a página com muita rapidez. Algo que nenhum Android com 512 MB de memória RAM consegue fazer. A experiência é muito fluida. Você pode ver aqui que se eu der zoom e correr a página, ele não mostra aqueles pedaços da página sem nenhum conteúdo que nem estão carregando. Então você pode ver que a experiência de uso é bastante bacana. O Lumia 625 conta com uma câmera traseira de 5 megapixels que filma em Full HD. Então você tem aqui a interface de câmera exatamente a mesma que se encontra em outros Windows Phone como padrão. Você consegue alterar algumas configurações, como o ISO, colocar em automático ou manual, valor de exposição, compensação de exposição, proporção da imagem, e se você quer ligar a luz de auxílio para poder medir a distância do objeto ou não. Ao mesmo para o vídeo, você consegue alterar a resolução do vídeo, filmar no caso aqui em Full HD, e as imagens, como você pode ver com boa luminosidade, ficam bastante bacanas. A reprodução de cores é bem legal nesse aparelho, não é o melhor do mercado, há Lumias bem melhores que ele, mas com o seu preço ele é um smartphone muito, muito bom para fotos. Nas fotos noturnas a qualidade cai bastante, mas a quantidade de luz que você consegue pegar com o sensor desse smartphone é bastante bacana, é bem melhor do que alguns aparelhos concorrentes. Os vídeos seguem o mesmo padrão, você pode encontrar o vídeo nesse link que está aqui embaixo. Bom pessoal, esse aqui então foi o review do Lumia 625, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique no joinha, se não gostaram, clique no dislike aqui do lado. Até o próximo vídeo, falou!